o governador José Serra, do estado de São Paulo, ao lado de autoridades de Marília e mais 50 municípios da região, entregaram a duplicação da rodovia SP-294, no último trecho, uma das obras de maiores investimentos do interior de São Paulo nos últimos anos, quase 300 milhões de reais, uma obra que foi feita ao longo dos últimos 3 governos do ex-governador saudoso Mário Covas, do ex-governador, grande líder do interior de São Paulo, o secretário atual de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e pelo governador José Serra. Nas últimas 3 administrações é que nós pudemos ter a conclusão das obras de duplicação da rodovia SP-294, fechando esse corredor importante de acesso, de segurança, de rapidez para não só motoristas, pedestres, mas principalmente para o desenvolvimento econômico da região, o escoamento da produção agropecuária, o escoamento da produção industrial e também a integração dos negócios dessa região, a integração do desenvolvimento dessa região. Então, mais do que entregar a conclusão do último trecho da duplicação da rodovia entre Garça e Duartina, era o último trecho que estava faltando, um investimento de mais de 100 milhões. Mais do que entregar este trecho, nós vimos a região de Marília finalmente ter também esse fluxo, essa garantia de nós termos uma rodovia duplicada, com segurança, e nós temos que garantir que nós vamos continuar o desenvolvimento. Temos que garantir e também mostrar para você, como nós dissemos aqui na semana passada, o ex-prefeito de Veracruz, Rodolfo De Vito. Essa obra foi terminada porque não houve mesquinharia da política, porque não houve disputas partidárias, porque uma obra desta dimensão só é possível conclusão, só é possível que o governo do Estado faça investimento de 3 governos, porque nós, da administração pública, da sociedade civil, os empresários, os homens públicos, nos últimos 12, 15 anos, fizeram uma movimentação, não só em Marília, Pompeia, Garça, de Bauru a Marília e de Marília a Presidente Prudente. A união de esforços, sem mesquinharia, sem disputas, sem divergências. Eu me lembro que na época do governador Mário Covas, eu, juntamente com autoridades de Marília, juntamente com empresários de Marília, lotamos 2 ônibus liderados na época pelo João Barion, que era diretor da CIESP, da Delegacia de Marília. Fomos lá bater na porta do governador Mário Covas e pedir encarecidamente que a rodovia fosse e tivesse as obras iniciadas para a duplicação. Por quê? Porque nós não tínhamos desenvolvimento, nós estávamos travados. E mais importante do que tudo isso, pelo menos 2, 3 acidentes por semana vitimavam pessoas de Marília, de Garça, de Bauru e de todo o estado de São Paulo que precisavam daquela rodovia estreita, precisavam daquela rodovia que não dava condições de trânsito com segurança. E naquela época, o governador, então da época, Mário Covas, começou o primeiro trecho, fazendo a rodovia do contorno. A rodovia do contorno é esse trecho que sai lá do Santa Antonieta e vem até aqui a Polícia Federal, até aqui onde está o Macro, até aqui o Jockey Club. Foram milhões de reais investidos. Depois, o governador Geraldo Alckmin, um trabalhador, fez com que a obra andasse entre Marília e Garça e o outro trecho de Bauru a Piratininga. Foi o governador Geraldo Alckmin
que fez essa parte da obra. E agora o governador José Serra termina a obra que tem mais de 125 quilômetros de Bauru até o Santa Antonieta. Só aqui no trecho da rodovia do contorno, essa duplicação que já vai ser reformada, porque já tem mais de 12 anos, só aqui são 18 quilômetros. Então, esse acesso ficou importante para a região de Marília. Uma obra de fundamental importância, uma obra que não só traz o desenvolvimento, mas traz o que é fundamental, que é a preservação da vida humana. A vida humana vale mais do que o desenvolvimento, porque agora nós temos, com a fiscalização da Polícia Rodoviária, nós temos com a segurança, nós temos que garantir que a nossa estrada tem tranquilidade para transitar. A nossa estrada leva os nossos irmãos de Marília para qualquer cidade da região ou traz qualquer irmão de cidade da região com segurança, porque são milhares de pessoas de todas as cidades que se deslocam, não só os representantes comerciais, não só sitiantes, não só para escoamento da produção, mas pessoas que vêm a Marília fazer suas compras, pessoas que saem da região para vir a Marília trabalhar e que trabalham aqui em Marília e voltam para as suas cidades quase que diariamente. Então nós estivemos lá em Garça, no sábado, 2h30 da tarde, cumprimentamos o governador, eu cumprimentei, fiz questão de cumprimentar o governador José Serra pessoalmente, tive a maior atenção do governador José Serra, assim como estava lá o prefeito de Marília, o prefeito Mário Bugarelli, como estava lá a prefeita de Veracruz, a Renata De Vito, como estava lá recepcionando a todos nós, esse gentleman, esse homem que é uma figura que deve ser respeitada, Júlio Marcondes de Moura. Ele estava lá ao lado do filho, o Cornélio Marcondes de Moura, prefeito de Garça, um gentleman, um homem de fino trato, um companheiro, um homem que recebeu a maior atenção de deputados, do governador, do secretário Rubens Cury, do secretário dos transportes Mauro Arce. O Cornélio Marcondes de Moura, prefeito de Garça, deu uma lição sábado à tarde em Garça, durante a visita do governador de estado, José Serra. Uma lição de lisura, de transparência, de carinho. Tanto é assim que a cerimônia é aquela cerimônia que nós verificamos, não só por causa da importância da grande obra do governo do estado, mas pela integração de esforços, estar ali numa confraternização, conhecendo o final da obra, discutindo. Então estava lá o prefeito Cornélio Marcondes de Moura, ao lado do Julinho, que foi prefeito de Garça 3 vezes, Julinho, que foi prefeito de Júlio Mesquita, Julinho, que foi prefeito de Álvaro de Carvalho, Julinho Marcondes de Moura, que foi deputado estadual. Um dos homens mais honrados, eu disse aqui, vou repetir, o Júlio Marcondes de Moura entrou na política há 60 anos, nunca teve uma denúncia de corrupção, ao contrário desse bando que tem aqui em Marília. Nunca teve uma investigação. Foi um homem perseguido pela ditadura militar, um homem que lutou para a abertura do Brasil. Eu digo, o Julinho Marcondes de Moura, ao lado do ex-deputado federal, ex-deputado estadual, Oswaldo Doreto Campanari, são as duas figuras de maior credibilidade da política. Você que está me escutando, nunca ouviu falar nunca ouviu falar de uma maracutaia, de uma falcatrua que esses dois homens tenham feito. Então eu sempre tenho a maior alegria. Nós estivemos lá em Garça, no sábado, ao lado de várias autoridades, mas eu rendo aqui a minha homenagem novamente,
para o Julinho Marcondes de Moura, estava lá, ele está com dificuldade até de andar, está fazendo um tratamento de recuperação de uma da sua perna esquerda, que está com problema de locomoção, mas estava lá, ficou durante todo o tempo de pé, abraçado com os filhos, o Julinho filho, o Cornélio, ao lado dos filhos do Ademar Marcondes de Moura, prefeito de Álvaro de Carvalho, o Ademar Marcondes de Moura, filho também do Julinho. Veja bem, o Julinho foi prefeito e os filhos dele são prefeitos hoje em Garça e Álvaro de Carvalho.